Bom dia! Está começando mais um Pod 7. Que a tua manhã seja uma manhã muito abençoada, porque a sua semana só está começando. Aproveita, convida alguém. Claro, você precisa convidar alguém para receber essa devocional aqui, essa palavra nesta manhã. Alguém precisa muito sair da pressão que está vivendo, entender que tem um motivo para toda a pressão que acontece em nossa vida. O tema de hoje é sob pressão. Sob pressão. Eu quero usar um texto que fica em 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha, sabe de uma coisa? Todos nós enfrentamos pressões em nossa vida. A pressão pode nos moldar, sabe? Ela pode conduzir a gente ao próximo nível. Na verdade, é a pressão que nos forma. Sabe que onde você se tornou melhor é porque você passou por algum movimento contrário e que fez com que você fosse pressionado a mudar, a se transformar, a ir para o próximo nível. Então, às vezes, não reclama da pressão, porque a pressão pode ser um privilégio. E eu coloquei aqui 3 pontos principais para falar um pouco da pressão. A primeira é que a pressão revela quem somos. Sabe que Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Pressão revela quem nós somos. Pergunta nesta manhã: quem você é diante da pressão que você tem passado? Sabe que é tão interessante que tudo na nossa vida passa. E a pressão no qual está às vezes te sufocando, te deixando preocupado, vai passar. E o próximo nível de pressão pode ter certeza que será maior. E quando você olhar para esse nível que você passou, você vai assim: nossa, era tão grande na época e não é tão grande assim o meu desafio. A gente vence as pressões e se torna mais forte. A pressão não define você, mas expõe quem realmente você é. Vou repetir. Pressão não define você, mas expõe realmente quem você é. A segunda coisa, a pressão pode nos aperfeiçoar. Assim como o ouro ele é refinado pelo fogo, Deus nos permite algumas pressões para nos aperfeiçoar. A pressão vai te moldar por dentro, vai te fazer ser melhor. É um processo desconfortável. É um processo muito desconfortável. Mas quando passar, tem um propósito maior para se cumprir. A pressão que tenta te destruir pode ser a mesma que Deus quer usar para te fortalecer. Vou repetir. A pressão que tenta te destruir é a mesma, pode ser a mesma que Deus usa para te fortalecer. E o último ponto, a pressão não pode nos parar, porque a palavra de Deus diz em Filipenses o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso. A pressão pode vir de todos os lados, mas quando confiamos em Deus, não somos destruídos. Você não será destruído por essa pressão, mas sim você irá avançar. A pressão pode até te dobrar, mas não te quebra quando você está firmado em Deus. Eu quero terminar contando um breve testemunho. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu estava cuidando de 3 igrejas, né? Eu pregava no domingo de manhã em uma, domingo à tarde na outra e domingo à noite na outra. Era 9 da manhã, lá em Muriqui, 4 da tarde em Piraí, depois ia para Pinheiral. E eu me lembro que a gente estava vivendo um tempo de muitas pressões, sabe? Financeiras, pressões espirituais, geográficas.
E eu entrei um dia para fazer um culto em Piraí, e aquele dia era um dia de muita pressão. E eu cheguei mais cedo, e ali tirei meu paletó. Naquela época a gente usava muito terno ainda, né? Isso já tem... Olha, eu acho que já tem aí pelo menos uns 15 anos isso. Mas aquele dia era um dia que o meu coração estava apreensivo, porque era o início do ano, a gente não tinha condição, estava muito apertado para pagar o aluguel daquela igreja, daquele dia, e o aluguel já era no outro dia. E eu falei assim, deixa eu fazer aquilo que fui chamado para fazer, servir. Fui o primeiro a chegar na igreja, eu e minha esposa, a pastora Osana. E aí ela foi ajeitar o altar e eu fui limpar. Fui passar uma vassoura na parte da frente da igreja, porque essa época de chuva era uma época como assim, estava com folhagens. Aí eu comecei a varrer. Varri. E de repente eu achei no meio das folhas um tecido branco. E quando eu peguei aquele tecido branco, tinha várias notas de R$ 20. Eu olhei aquilo, eu peguei aquele tecido, enrolei e falei, não vou mexer nisso, guardei. Vi que não era de ninguém, porque estava ali há muito tempo já estava até meio úmido. Incrível! Quando eu cheguei em casa, eu fui, peguei, perguntei se alguém tinha perdido alguma coisa, não. E porque a igreja já estava mais de uma semana sem culto, né? E aí eu comecei a contar aquelas notinhas. E eu me lembro como se fosse hoje. Eram R$ 720. E aí Deus, na mesma hora, ele falou assim para mim, quanto maior a pressão, maior o poder e maior a autoridade. Sabe, existem coisas, naquela época, a pressão era muito financeira. E justamente, sabe quanto era o aluguel da igreja? 717 e tinha R$ 720. O que aconteceu? Não era o dinheiro. Deus só queria mostrar que quando a gente busca o reino de Deus, quando a gente faz as coisas dele, ele está cuidando de tudo. Ele faz milagres acontecerem, ele faz coisas acontecerem. Então, para você, a pressão que você está vivendo hoje levará você para o próximo nível. Que Deus te abençoe muito. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, sabe? Siga também o nosso Instagram e quando tiver os cortes, sabe? Faça esses cortes chegarem a mais pessoas, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muito essas pessoas. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e te encontro no próximo episódio. Beijo no coração.